E aí, sétimo ano, tudo bom? Olha só, a gente vai dar seguimento então à nossa aula de hoje. Semana passada a gente começou a conversar sobre os vírus, né? Sobre as características gerais dos vírus, e aí hoje eu trouxe algumas doenças causadas por esses caras para a gente poder estudar, tá? São muitas, eu não tenho como ficar semanas aqui falando com você sobre isso, mas eu trouxe algumas principais, eu acho que é interessante a gente conhecer, tá? Primeira coisa para a gente entender é que o termo virose ele indica qualquer doença que seja causada por um vírus, tá? Seja, por exemplo, que nem todos esses aqui que eu trouxe para vocês, todos esses aqui são vírus. Alguns causam doenças mais severas, outras mais fracas. Mas todas as doenças que esses caras causam, a gente pode chamar de virose, tá? Então eu tenho o HIV, que é o vírus que pode causar AIDS. Eu tenho o HBV, que é o vírus da hepatite B. Eu tenho o vírus do Ebola. Eu tenho o adenovírus, que causa tipo um resfriado, de verdade, né? Eu tenho influenza, tenho o vírus da raiva, tenho papiloma, que é o vírus que causa HPV, né? Que é verruga genital ou câncer de colo de útero. Tem o rotavírus, que é um vírus de doença gastrointestinal, quando você come alguma coisa assim estragada, uma coisa, né, enfim, contaminada. E o vírus da herpes, por exemplo. Herpes é aquela manifestaçãozinha que pode dar na boca, por exemplo. Também dá na região genital, né, mas também acontece muito na boca, tudo bem? Então, a primeira doença que eu trouxe aqui para vocês é a AIDS, tá? Só para a gente entender, assim, eu não vou me aprofundar muito, porque senão a gente fica horas aqui falando sobre HIV e AIDS, tá? Mas algumas coisas que eu acho que é importante a gente já saber. Por exemplo, HIV e AIDS não quer dizer a mesma coisa, tá? HIV é o nome do vírus, ok? A sigla HIV indica Síndrome da Imunodeficiência Humana, ok? Perdão. A sigla HIV indica vírus da imunodeficiência humana, tá? HIV, vírus da imunodeficiência humana. A sigla AIDS quer dizer síndrome da imunodeficiência adquirida, que nem está escrito ali em cima, tá? Então HIV é o nome do vírus. AIDS é o nome da doença que o indivíduo pode vir a ter. Não quer dizer que ele vá, todo mundo que tem HIV vai ter AIDS. Não funciona assim, tá? Então vamos entender como é que funciona. A AIDS ela é uma doença, né? Vamos começar pelo HIV, perdão. O HIV ele é um vírus que ele vai suprimindo o seu sistema imune. Né? A gente conversou algumas semanas atrás que o sistema imune é o sistema de defesa do nosso corpo, ok? Então, se o nosso corpo não tem defesa, ele vai ficando suscetível a outras infecções, tá? Então acompanha aqui comigo, ó, tô lendo aqui em cima, ó. O HIV ele vai suprimir o seu sistema imune, com isso você vai ficando altamente suscetível a outras infecções. Então é muito comum do paciente que ele tem AIDS, ele não vem a óbito por conta de AIDS. Ele vai vir a óbito por conta de uma outra vir a óbito é morrer, tá? Ele vai falecer por conta de uma outra doença. Uma pneumonia, uma tuberculose, uma hepatite, tá? Por quê? Porque ele não tem mais sistema imune, porque o HIV destruiu o sistema imune dele inteiro, certo? Então, quando o cara desenvolve a doença, desenvolve essa baixa do sistema imune, aí a gente chama de AIDS, tá? Como é que dá a transmissão, então, do HIV? É transmitido pelo ato sexual, sem uso de preservativo, tá? Sem uso de camisinha. É transmitido pelo compartilhamento de seringas, né? É transmitido de maneira vertical, ou seja, a mãe HIV positiva pode passar para o bebê, tá? Se ela não tiver controlada, né, o vírus dela, e por instrumentos pérfuro-cortantes que não estejam esterilizados, ou seja, instrumentos que vão cortar e que você não está devidamente higienizado, tá? Uma coisa boa do HIV aqui no Brasil é que a gente tem tratamento para HIV, sabia disso? Que está disponível de graça pelo SUS, em qualquer posto de saúde, na verdade. Esse tratamento ele é muito bom, ele vai diminuir a carga viral, né, ele vai diminuir a carga do vírus para indetectável. Então o paciente, olha só como é que isso é interessante, e eu acho que vocês talvez não sabiam disso, porque eu dou aula pro pessoal da enfermagem, assim, que já é adulto, e eles não sabem. O tratamento contra o HIV, ele diminui muito a quantidade de vírus no corpo da pessoa. Tá? Então, se a pessoa descobre que ela tem HIV, ela faz um teste rápido, né, que ela pode comprar na farmácia, por exemplo, ou ela pode fazer no posto. E em 15 minutos sai o resultado, se ela está ou não com HIV. Se ela faz o tratamento certinho, controlado, ela não desenvolve AIDS, isso é importante, e mais ainda, ela não consegue nem transmitir.
Olha que loucura. Porque o medicamento, né, o tratamento que ela faz, diminui muito a carga viral de maneira a ficar indetectável. Ou seja, eu não consigo detectar vírus no corpo da pessoa, tá? Não sei se vocês viram aí, mas essa semana, né, saiu uma notícia aí, agora semana de primeira, né, semana de julho mais ou menos, hoje é dia 9 de julho, saiu uma notícia aí de que aqui no Brasil a gente conseguiu desenvolver uma pesquisa que o cara tá há 17 meses, se eu não me engano, sem o HIV, né? Então ainda não estão chamando de cura, mas já é um indicativo muito legal, né? Quando a gente retornar às aulas, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, ou numa próxima aula online que a gente tiver, tá? Então HIV e AIDS. Outra doença que eu trouxe aqui é o influenza. Influenza é o nome do vírus que causa a TIM. Covid? Não, gripe. Tá? Então o vírus que causa gripe é o influenza. A transmissão pode acontecer ao você tocar uma superfície ou objeto contaminado, pode ser de indivíduo para indivíduo, né? Se eu espirro em cima de você, com muita chance você pode pegar a gripe, se estiver gripado. É um vírus que ele sobrevive muito tempo fora do corpo da pessoa, então eu espirrei aqui na minha caneta, sei lá, e aí amanhã você vem aqui e pega minha caneta. Pode ser que ainda que ainda tenha vírus ali viável, né? É um vírus que a gente tem tratamento, né? Apesar da gente não fazer muito tratamento para gripe, geralmente é mais paciente que fica internado, mas você tem, né, tratamento. A gente tem vacina para gripe? A gente teve esse ano, né, vacinação da gripe. É uma vacina que ela tem que ser quase que anual, porque o vírus ele sofre muitas mutações, né? Ele vai mutar muito, tudo bem? E uma coisa interessante aqui da vacina da gripe é o seguinte: quando você é vacinado, a gente viu que demora um tempinho, né, para a vacina fazer efeito. E aí, quando a gente é vacinado, essa produção de anticorpos, ela só vai começar, ela só vai se iniciar cerca de 2 a 3 semanas depois que você se vacinou. Então, vou dar um exemplo. Se eu me vacinei dia 1º de julho para gripe e você espirrar em cima de mim hoje, que é dia 9, eu posso pegar o vírus de você, mesmo eu tendo sido vacinado. Por quê? Porque ainda não deu tempo do meu corpo produzir esses anticorpos, porque demora um pouquinho, tudo bem? E aí uma coisa que a gente confunde muito é gripe e resfriado, né? Porque a gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é. Porque assim, para resfriar, o vírus que causa resfriado não é o mesmo que causa gripe. Existem uma infinidade de vírus, infinidade não, infinidade é muito. Existem diversos vírus que podem causar resfriado. Eu botei um aqui, o rinovírus, né? Eu tenho o adenovírus, eu tenho outros coronavírus, sem ser esse agora, né? Outros que a gente já tinha antes, que podem causar resfriado também. E a principal diferença é que a gripe, os sintomas da gripe eles são mais intensos, né? Se eu estou resfriado, eu teoricamente consigo viver normal, né? Eu vou trabalhar, eu vou para a escola, às vezes eu vou até continuar fazendo atividade física, não vou mudar muita coisa. Agora, se eu estou gripado, aí é mais difícil, ó. É uma febre um pouco mais alta, dores no corpo, às vezes você fica muito prostrado, né? Muito deitado, não quer levantar, tá? E aqui no resfriado o tratamento é sintomático, você vai tratar o sintoma. Você vai tratar a coriza, você vai tratar a febre, você vai tratar a dor de cabeça, dor de garganta, tudo bem? E as últimas doenças que eu trouxe para vocês aqui são as arboviroses. O que quer dizer arbovirose? É qualquer virose que é transmitida ao homem por um mosquito, que é o Aedes aegypti. Então aí na imagem tem, ó, febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Todas essas doenças a gente engloba dentro desse grupão maior, que é o grupo das arboviroses. Tá certo? Todas as faixas etárias são suscetíveis, porém os idosos, né, ou pessoas com outras doenças crônicas têm maior chance de desenvolver as formas graves da doença. O tratamento para todas essas arboviroses ele é sintomático. Tratamento sintomático quer dizer que a gente vai tratar o sintoma do paciente. A gente não tem um medicamento, um remédio que ele vai eliminar o vírus. Não tem. Os tratamentos são todos em cima dos sintomas. Tá? E você vai vacinar apenas para a febre amarela, porque é a única vacina que a gente tem hoje. É a vacina de febre amarela. Ainda não temos vacina para dengue, para zika nem para chikungunya. Tá? Um detalhe importante que eu acho que é legal a gente saber e que eu gosto de perguntar em prova é o seguinte: sempre quem vai transmitir para você pela picada é a mosquita, ok? É o mosquito fêmea. Sempre quem vai picar você é o mosquito fêmea, é o Aedes aegypti fêmea. Por quê?
Porque a fêmea precisa do seu sangue para fazer os ovinhos dela, para nutrir os ovinhos dela. O macho não bota ovo, então ele não precisa do seu sangue. O macho vai se alimentar de árvore, seiva de árvore, tá? Então quem te pica sempre é a mosquita, o mosquito fêmea, tudo bem? E aí só que algumas coisas para a gente comparar. Os sintomas de dengue, zika e chikungunya eles são muito parecidos. Às vezes é muito difícil até mesmo do próprio médico, do próprio profissional de saúde, distinguir o que é uma coisa, o que é outra. Tudo bem? Às vezes é mais complicado. Mas eu botei aqui algumas diferenças. Por exemplo, geralmente na dengue você vai ter uma febre maior por mais tempo, por mais dias, né? Geralmente na chikungunya os pacientes reclamam muito disso aqui, ó, dores intensas, tá? Muitas dores nas articulações, o cara fica com muita dor mesmo depois que ele se curou da chikungunya, tá? Em relação a manchinhas vermelhas, você vai ter aparecendo mais rápido na zika. Em relação à coceira, em zika pode ter um pouquinho mais, né? Geralmente aqui você tem uma dor retroorbital também, uma dorzinha atrás do olho, tá? Então são algumas diferencinhas que a gente tem entre os vírus. Essa tabela aqui eu boto só pra gente ver outras doenças causadas por vírus também, tá? Poliomielite, que é a doença da paralisia infantil, catapora, cachumba, sarampo, rubéola, tudo que a gente pega quando criança. Raiva, né, que a gente pega pela mordida de um animal infectado. Herpes oral, herpes genital. As hepatites, que a gente tem 5 hepatites, né, virais, A, B, C, D e E. O ebola, a gripe, resfriado e o rotavírus, tá? Todas essas doenças que estão em vermelho, elas são doenças que a gente tem vacina, tudo bem? A gente vacina para todas elas aí que estão em vermelho. Aí eu passei uns exercícios aqui, mas deixa eu falar o que eu quero que você copie. Copia para mim, por favor, sobre o HIV e AIDS, esse do influenza, a diferença aqui do resfriado para gripe, e apenas esse aqui primeiro, da arbovirose. Esse aqui não precisa não, porque é muita informação, acho que não vai ser importante agora. Tá? Então esse aqui só que não precisa. Essa tabela aqui também você não precisa copiar, mas o que eu quero que você faça? Você vai escolher 2 doenças da tabela anterior, dessa daqui, e aí você vai escrever, além disso daqui, tá? Escreve mais do que eu botei. Quais são os sintomas dessa doença, como é que se dá a transmissão e como que eu previno de pegar essa doença. Pode escolher qualquer uma dessas. Poliomielite, catapora. Tem que ser alguma dessas, tá bem? Evita de botar alguma doença que a gente já tenha falado. Pô, a gente já falou de gripe e resfriado, então não precisa botar, tá? Então escolhe uma dessas e aí faz isso de atividade para mim, tá? No mais é isso, espero que vocês estejam bem. Já já a gente já vai se encontrar de novo, né? Possivelmente. E é isso. Até semana que vem.